SQLite 3 no Python. Esta é a parte 2 da sequência de vídeos sobre armazenamento de informações utilizando um banco de dados. Nesse vídeo, será apresentado o comando createTable. O comando createTable faz a criação de uma tabela. Uma tabela pode ser vista como uma estrutura de linhas-colunas. As linhas são registros de informações que podem ser divididas em colunas. Uma linha pode ser utilizada para descrever uma entidade. Um exemplo é uma tabela de armazenamento de informações de pacientes. A entidade paciente possui informações que descreve. Um paciente possui nome, CPF e outros campos. Além disso, dentro de um sistema computacional é interessante utilizar o identificador. Assim, a entidade paciente ganhará um identificador, um número único no sistema. As informações que descrevem a entidade paciente podem ser organizadas nas colunas, como você vê na tela. Assim, cada coluna receberá um nome e, para melhor descrever o valor daquela informação, será necessário atribuir um tipo de dado. Observe o texto na tela. Ele é uma representação gráfica de armazenamento de uma entidade paciente em uma tabela. Foram criadas colunas para as informações de identificador, nome e CPF. Nessa tabela, as informações de cada paciente ocupará uma linha. Vamos ver como funciona o createTable no SQLite 3. O comando createTable, em sua forma mais simples, pode ser executado da seguinte maneira: createTable, o nome da tabela, seguido por parênteses. Após isso, serão fornecidos os nomes das colunas, seguidos de tipo e especificadores. Os nomes das colunas serão separados por vírgulas. Após a última coluna, não será colocada a vírgula e, para finalizar o comando, será utilizado um parênteses. O SQLite fornece os seguintes tipos: null, integer, real, text e blob. Os especificadores, eles podem mudar o comportamento como a coluna aceita o armazenamento das informações. Alguns especificadores importantes são: primary key, o campo será único e será a chave primária da tabela. Uma tabela poderá ter no máximo uma chave primária. No caso do SQLite, uma coluna que é chave primária poderá ser nula. Para maiores informações, consulte a documentação do SQLite. Uma coluna também pode possuir o especificador unique. Nesse caso, o valor desse campo não poderá ser duplicado nas demais linhas da tabela. Outro especificador muito importante é o not null. Assim, esse campo não poderá ser vazio. Uma vez que o objetivo é utilizar o SQLite para armazenar as informações e recuperá-las através do Python, é interessante sabermos como funciona a conversão dos tipos utilizados no SQLite com os tipos utilizados no Python. O tipo null será convertido para none. O tipo integer será convertido para o tipo int do Python. O tipo real será convertido para float. Text dependerá do text factory, mas por padrão será convertido para str. Blob será convertido para bytes. Vamos ver como funciona o comando createTable na prática. Neste código, na linha 41, é executado o comando createTable paciente, ou seja, será criado a tabela paciente, na qual serão armazenadas as colunas ID, nome e CPF. ID possuirá o tipo integer, nome possuirá o tipo text e CPF também será um text. Na linha 42, é feita a inserção dos dados. É inserido um novo paciente com ID 1, nome paciente 1 e um CPF fictício. Na linha 44, é inserido um novo paciente com os mesmos valores. Na linha 47, é feito um laço de repetição sobre um comando select para exibir as informações que estão armazenadas no banco de dados. Na linha 52, é feito o commit, ou seja, é confirmada a alteração e o arquivo será alterado no sistema de arquivos. Na linha 55,
é encerrada a conexão. Vamos executar este código para ver o que acontece. Py criar tabela.py. O código foi executado com sucesso. A tabela de pacientes foi criada e as informações a respeito de 2 pacientes foram inseridas. Entretanto, a integridade desse banco de dados pode ser questionada. Repare que existem 2 pacientes, ou seja, 2 linhas com o mesmo valor de ID. Além do que, 2 pacientes diferentes possuem o mesmo CPF. É aceitável permitir nomes repetidos, afinal existem nomes comuns. Entretanto, não podemos permitir que o ID seja repetido, nem mesmo o CPF seja repetido. Para isso, podemos utilizar os especificadores de colunas para impor restrições e garantir a integridade desse banco de dados. A primeira restrição possível é a aplicação de uma chave primária. Vamos abrir o arquivo criar tabela com chave primária para verificar o código. Neste código, na linha 41, podemos verificar o comando createTablePaciente, na qual utiliza o modificador primaryKey na coluna descrita com o nome ID. Assim, os IDs não poderão mais ser repetidos. Agora, na linha 46, é feita a inserção de um paciente com o valor de ID 1 e na linha 50 é feita novamente a inserção de outro paciente com o mesmo ID. Vamos ver o que acontece ao executar este código. Py criar tabela com chave primária.py. Acontece o primeiro erro, e este erro nos informa que a tabela já existe. Uma maneira de resolver esse problema para este tutorial é remover o banco de dados clinica.db. Entretanto, atenção, se você tiver outras tabelas, elas também serão removidas. Assim, na prática, esse comando não deve ser realizado. Você não deve remover o arquivo de seu banco de dados desta maneira. Mas, como essa é uma aplicação de teste, é um tutorial, eu posso fazer isso sem problema. Agora, irei executar novamente o comando. O comando, ele conseguiu criar a tabela. Entretanto, aconteceu um erro de integridade. A restrição de unicidade no ID do paciente falhou. Este é o objetivo, impedir que você insira registros com o mesmo ID. Vou comentar aquela linha, que é a linha 50 e 51. Essas são linhas compostas, é o mesmo comando dividido em 2 linhas. E agora é o seguinte, vou fazer uma observação. Cuidado com valores null e primary keys. De acordo com a documentação do SQLite, o padrão SQL não deveria permitir valores nulos para colunas com primary key. Devido a um bug, o SQLite permite valores nulos. Além disso, valores nulos são diferentes de outros valores nulos e, portanto, as 2 linhas abaixo executarão sem problemas. Insert into paciente values, observe aqui a palavra reservada null e depois na linha 65 novamente a palavra reservada null. Vou salvar o arquivo e vou executá-lo. Novamente o erro de criação de tabela, pois a tabela já existe. Removerei o banco de dados inteiro, lembrando que este é apenas um exemplo didático, e vou executar novamente o comando. Repare que o comando foi executado com sucesso. Novamente, tome cuidado com valores null e primary key no SQLite. A próxima restrição que pode ser aplicada é a restrição unique. Vou limpar esta tela e abrir o arquivo criar tabela com unique. Neste código, na linha 41, o comando createTablePaciente utiliza o modificador unique na coluna CPF para garantir a unicidade do número de CPF em cada um dos registros. Na linha 43,
é feita a inserção de informações de um paciente e na linha 48 é feita a inserção de informações sobre outro paciente, porém o CPF é o mesmo do paciente anterior. Vamos ver o que acontece quando se executa este código. Acontece um erro de tabela já existente. Irei remover o banco de dados como um todo. Agora irei executar o código. Repare que foi feita a violação da restrição unique na coluna CPF. Vou limpar a tela e vamos estudar a restrição Not Null. Essa restrição não permitirá colunas com campos vazios. Vou abrir o arquivo criar tabela com Not Null. Nesse arquivo, na linha 41, existe um comando createTable que criará uma tabela paciente com ID, nome e CPF. Na linha 43 será realizada a inserção de informações de um paciente com os valores de ID 1, o valor de nome paciente 1 e CPF com valores tudo 1. Na linha 48 será inserido um novo paciente com o identificador 1 e o nome nulo, ou seja, o nome vazio. Vamos ver o que acontece se executarmos esse código. Primeiro, vou remover o banco de dados para poder criar aquela tabela. Agora irei executar o comando criar tabela com Not Null. Pronto! Foi permitido criar uma tabela de pacientes na qual o nome do paciente é vazio. Isso não é interessante. Então eu vou fazer a seguinte modificação no código. Na linha 41, onde eu estou criando a coluna de nome, eu colocarei o modificador Not Null. Vamos ver o que acontece com essa modificação. Removo o banco de dados para poder criar a tabela e executo. Agora ele não permitirá a inserção de valores nulo na coluna nome. Nesse vídeo, estudamos algumas das restrições que podem garantir a integridade do seu banco de dados e o comando createTable. Na documentação do SQLite, vemos um diagrama com a sintaxe do comando createTable. Caso você tenha curiosidade, você pode consultar esse diagrama para fazer modificações no seu comando createTable. Uma das modificações possíveis é a utilização de várias restrições para uma mesma coluna. Observe o nome da coluna, o tipo da coluna e a restrição da coluna. Aqui eu posso usar os seguintes valores: primary key, Not Null e unique e outras. Vamos analisar o arquivo criar tabela com várias restrições. Nesse arquivo, temos na linha 41 um comando createTable paciente, na qual a coluna ID possui um modificador de primary key, depois o nome ele não poderá ser nulo e o CPF, além de não nulo, deverá ser único. Vamos olhar novamente o diagrama da sintaxe do createTable. Repare aqui. Create table if not exists table name e assim a continuação da definição da tabela. Esse comando pode ser modificado de uma maneira que a tabela só será criada se ela não existir. Vamos estudar o arquivo criar tabela se não existir. Neste arquivo, na linha 51, vemos o seguinte comando SQL. Create table if not exists paciente, ID integer, primary key, nome text not null, CPF text not null e unique. E aí vemos a inserção de um paciente com ID 3 e nome de paciente 3 e depois a inserção de um novo paciente com ID 4. Vamos ver a execução deste código. Para executar esse código, eu farei primeiro a remoção do banco de dados clinica.db, depois executarei py, criar tabela com várias restrições.py
irá criar a tabela e inserir dois dados. E agora irei executar o comando py criar tabela se não existir. Repare, o arquivo criar tabela se não existir faz somente a inserção dos valores de pacientes com ID 3 e 4. E aqui nós temos a visualização de valores de pacientes com ID 1, 2, 3 e 4. Ou seja, essa tabela do arquivo criar tabela se não existir, ela não foi criada. Ela utilizou a tabela criada anteriormente pelo comando criar tabela com várias restrições. Esse arquivo não gerou um erro ao tentar criar uma tabela e ainda possibilitou a inserção de dois novos pacientes com os IDs 3 e 4. Bom, estudamos assim o comando createTable para permitir a criação de tabelas em seu banco de dados. Até o próximo vídeo.